A vida é feita de decisões e por isso nós precisamos ter a humildade de pedir a Deus o direcionamento para a tomada das decisões importantes. É preciso nos lembrarmos da lei da semeadura. Jesus disse que tudo quanto a gente planta, a gente vai ter de colher. Geralmente, a colheita é muito mais abundante do que o plantio. E justamente por isso, é necessário haver em nossos corações a disposição de espírito para consultarmos a vontade do Senhor. Lembrando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus quer o melhor para nós. Ele tem o melhor para nós. Mas é preciso que nós aceitemos a sua vontade, obedecendo a sua voz de comando. O Senhor Jesus declara que as suas ovelhas conhecem a sua voz e o seguem. De fato, Ele conversa conosco. Ele fala diretamente aos nossos corações e deseja nos conduzir para as decisões importantes da vida. Por isso, é necessário estarmos atentos em oração e vigilância para não tomarmos decisões erradas. Quantas vezes as nossas escolhas ruins trazem consequências desastrosas? É preciso ter cuidado. Nada façamos sem a direção de Deus. Busquemos o Senhor através da oração, da meditação na sua palavra, para sermos iluminados pelo Espírito Santo. Deus deseja ter comunhão conosco. Ele deseja sempre conversar conosco a cada dia através do seu Espírito, por sua palavra, falando diretamente à nossa mente, ao nosso coração. Deus quer que seja assim e nós precisamos querer também, porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio e assim, no uso do nosso livre-arbítrio, é necessário buscarmos a Deus com sinceridade. A sua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aquele que busca, encontra, aquele que pede, recebe. Para aquele que bate à porta, a porta se abre. Portanto, nós devemos, como dissera Jeremias no capítulo 33, 3, clamar a Deus para que Ele nos mostre coisas grandes e firmes que nós nem imaginamos. Sim, porque Deus deseja o melhor para nós, mas é necessário que nós aceitemos a sua vontade. É necessário que andemos de acordo com seus preceitos. Por isso, não nos excusemos, não coloquemos desculpas ou quaisquer pretextos no sentido de não buscar o direcionamento do Senhor. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Jesus disse: busquem o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Isso significa que Deus deve estar em primeiro lugar. Nós devemos manter comunhão com Ele, no Espírito, conversando com Ele continuamente. Quer estejamos trabalhando ou exercendo qualquer outra atividade, dirigindo, não importa, a gente deve estar com o pensamento ligado a Deus. E o Espírito Santo nos conduz dessa maneira, de acordo com a vontade estabelecida pelo Senhor. Muito cuidado com decisões equivocadas. As decisões importantes da vida precisam ser conduzidas, como eu já disse, pelo Espírito de Jesus Cristo. Porque somente Deus conhece o futuro, somente Deus sabe o que de fato é melhor para as nossas vidas. Vamos deixar de lado a rebeldia, a dureza de coração e aceitar a vontade do Senhor. Vamos deixar de lado aquele espírito altivo que muitas vezes nos assalta para que nós não nos humilhemos diante de Deus, aceitando a sua plena vontade. Vamos deixar de lado essas questões que impedem a nossa comunhão com Deus e vamos colocar diante do Senhor os nossos anseios, os projetos, as expectativas. Vamos colocar diante dele as nossas ansiedades. A palavra diz: lancem diante do Pai as ansiedades de vocês, porque Ele cuida de vocês. É isso, Deus cuida de nós e por isso a sua palavra declara: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. A gente precisa entregar-se incondicionalmente a Deus, entregando a nossa própria vontade, entregando o nosso próprio eu. Jesus, inclusive, disse: aquele que amar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que aborrecer a sua vida por amor de mim, do Evangelho, ganhará a vida eterna. Significa abrir mão de si mesmo. Ele também declarou: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e então siga-me. Ou seja, renuncie, abra mão. É isso que Jesus quer que nós façamos.
para sermos, de fato, guiados pelo seu Espírito. A Bíblia ainda afirma que aquele que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Ora, se verdadeiramente nós nascemos de novo, se realmente nós somos nova criação, então somos guiados pelo Espírito de Jesus Cristo. Ele nos conduz, nos toma pela mão, nos leva aos pastos verdejantes, na linguagem do salmista Davi, no Salmo 23, e assim nós encontramos refrigério para a nossa alma. É preciso que nós tenhamos, como eu já falei, esse coração sincero, aberto, humilde, para que o Espírito de Cristo trabalhe o caráter do Senhor Jesus em nossas vidas, para nos moldar de acordo com o padrão que é Jesus Cristo, para que a gente consiga crescer na graça e no conhecimento, para que a gente consiga andar de glória em glória, para que a gente consiga crescer até a estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Certamente alcançaremos essa estatura de varão perfeito por ocasião da nossa passagem para a glória, para a eternidade. Mas enquanto aqui estivermos, vamos nos esforçar para oferecer o melhor de nós ao Senhor, melhorando a cada dia em sua presença. Vamos deixar de lado a mágoa, o ódio, a picuinha, a vontade de ser reconhecido de uma forma exagerada, com muita vaidade. Vamos deixar de lado essas coisas que impedem a nossa comunhão com Deus, que estragam a nossa comunhão com o próximo, e vamos procurar andar de acordo com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Lembrando, mais uma vez, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Que Deus nos abençoe, e eu peço que você, por favor, curta, compartilhe para que outras pessoas sejam alcançadas com as reflexões da palavra de Deus. O Senhor Jesus esteja conosco.